Você é uma daquelas pessoas que tem um preconceito com coaching? Meu nome é Márcia Bastos, eu sou sócia fundadora da Conexão Talento, há 12 anos empreendendo e vim do mundo corporativo. E lá eu contratei muito esse serviço para algumas lideranças e ações estratégicas que precisávamos. E foi uma das primeiras formações que eu fiz assim que eu virei a chave. Sabe por que existe esse preconceito? Eu vou contar um pouquinho para vocês dessa história. O coaching é vamos dizer, uma metodologia nova, né? É muito recente. Então, tudo que é recente gera um pouco de desconforto até realmente se tornar algo que é comprovado, vamos dizer, né? Para além disso, não é uma formação que necessite que você tenha uma formação, né? Então, na minha turma, quando eu fiz, como eu contei para vocês, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz lá quando eu montei a Conexão, tinha médicos, tinha educadores, tinham pessoas de diversas áreas fazendo a formação comigo. Pessoas que estavam fazendo a formação às vezes, porque é um líder e quer melhorar a sua performance, e outros que estavam fazendo porque queriam realmente trabalhar com isso, entendiam que a sua profissão era necessário ter esse tipo de abordagem. Então, por ser algo que é possível em qualquer formação, e além disso, por ser uma formação que não é igual uma faculdade ou uma pós, que muitas vezes você fica 4 anos, né? Quando se diz de uma pós 2 anos, não, é uma formação mais curta, é intensa, mas ela é mais curta, ela varia um pouco, depende da instituição, mas de um modo geral, vamos dizer assim, que são 4 finais de semana, né? Vamos dizer assim, uma carga horária aí de, 60 horas, né? 80 horas. Isso acaba sendo uma coisa mais simples, né? E por isso também esse preconceito que as pessoas têm. Só que lá, nesse momento que a gente faz a formação, para além do que a gente aprendeu ali, tem um pouco da bagagem do profissional que está fazendo essa formação. Como em qualquer lugar é assim, né? E além disso, o quanto você, depois que você termina a formação, esse lugar que você fez é reconhecido, porque eu no meu caso, por exemplo, antes de ter meu certificado, eu precisei comprovar que fiz esse trabalho em algumas pessoas e que esse trabalho deu certo, né? Então eu meio que ainda até receber minha formação, eu fui testada durante um período para ver se eu podia adquirir aquele diploma. E uma coisa que é relevante também trazer é como que surgiu esse negócio, né? Esse coach, essa palavra veio da onde, como é que é isso, né? O coaching, ele surgiu, né, muito mais, na verdade, no meio esportista, né? Então, os técnicos utilizavam essa palavra coach para serem esses profissionais que apoiavam esses atletas, né? Vamos dizer assim. Um deles, inclusive, que escreveu um livro que é O Jogo Interior, né? Ele percebeu que o seguinte, o maior oponente do atleta não era o outro, né? O adversário, e sim ele mesmo. E eles começaram a perceber o quanto que a mente ela é poderosa para o bem e para o mal, né? Para sabotar muitas vezes aquele atleta que muitas vezes tem alta performance no sentido de estar ali treinando, né? Tem seus desafios diários, mas mesmo assim isso pode impedir ele de alcançar o seu objetivo. Então, como muitas vezes o esporte que, né, começou a se falar disso era no esqui e no tênis, as pessoas que faziam esse tipo de esporte eram executivos. E foi exatamente aí que os executivos pensaram, gente, se esse tipo de técnica, né, que ele começou a se fazer ali com aquele trabalho, né, com esses atletas, dava certo ali, por que não levar isso para o mundo corporativo e começar a treinar os líderes e as pessoas nessa alta performance? E foi exatamente assim que surgiu. Então, por ser uma coisa nova, né, e quando isso começou a ser feito, a gente teve possibilidade de que muitas pessoas fizessem essas formações, fizessem esse trabalho, e não existe assim algum órgão que esteja olhando, regulamentando e fiscalizando isso. E por conta disso, como eu trouxe para vocês ali mais à frente, é o seguinte, o que depende, né, de fazer um trabalho bem feito é o profissional que está lá.
Então eu, por exemplo, quando fui fazer a minha formação, eu já tinha mais de 20 anos de experiência no mercado, eu já tive lideranças, né? Mais de 50 pessoas que eu liderava. Então tudo aquilo que eu estava olhando, aquelas técnicas que eu estava aprendendo ali que iam melhorar o meu desempenho com o meu time, ou mesmo que eu pudesse vir a trabalhar com isso, eu já fazia instintivamente muitas coisas. E já tinha vivido ou estudado de uma outra forma, num treinamento ou numa capacitação. Então, o que faz a diferença num profissional é a senioridade dele, isso não resta dúvida. E também o quanto ele se dedica e se apoia, né, nesse nicho que ele vai trabalhar, né? Porque eu, por exemplo, aqui na Conexão, o que mais a gente trabalha de coaching é o de carreira ou de liderança. Mas existe coaching para tudo quanto é tipo de coisa. E isso também acaba gerando um certo preconceito, né? Porque como se todo mundo tivesse virado coach. Mas, gente, isso é muito poderoso. E não é fala de coaching, não. É porque realmente foi comprovado cientificamente que é um trabalho que tem início, meio e fim. E que por ter, né, aquele período dedicado para isso, para você olhar para você, para o seu autoconhecimento, para as suas fragilidades, você melhora a sua performance, não tem como. São 10 encontros que você vai estar ali olhando, trabalhando sempre com ações, né? Porque o nosso trabalho, quem está do lado de cá, é justamente ampliar a visão, né? Criar novas possibilidades, sair daquela mente que está ali, muitas vezes fazendo a coisa da mesma forma por muito tempo. A ideia é, vamos abrir? Vamos pensar de outras formas? Quais novas possibilidades a gente pode fazer? E quando você faz isso e traz um plano de ação com datas e possibilidades, naturalmente o seu processo ele acontece de uma forma acelerada, principalmente para quem se compromete. Então, é comprovado que é um resultado rápido num curto espaço de tempo. Se a gente está falando de 10 sessões, a gente está falando que uma por semana, em 2 meses e meio, você vai ter resultados diferentes. Então, assim, pessoal, fica a dica. Quando vocês pensarem nesse trabalho, eu ouvi falar, eu quero fazer, ou meu líder me orientou a fazer, ou eu realmente estou precisando melhorar alguma coisa e percebo isso, o que vale é vocês avaliarem quem é a pessoa que está do outro lado. O tempo que ela tem, a experiência, né, o quanto ela vive nesse meio que ela vai poder te ajudar, né, em relação à experiência que ela tem. Porque, de um modo geral, esse trabalho, quem está do lado de cá, né, os profissionais, eles falam muito pouco. A gente está aqui para provocar, né? Na verdade, está tudo aí dentro de você. Mas é claro que a gente sabe e usa ferramentas adequadas de acordo com essa necessidade. Então, a grande chave é essa, é o feeling e a experiência que a pessoa tem para usar a ferramenta certa na hora certa. E isso requer realmente habilidade. Você precisa conhecer, ter um pouco de musculatura, ter vivido algumas experiências, como eu falei. Eu hoje trabalho com coach de liderança. E eu fui líder e sou líder, né, há anos. Então eu vivo muitas das dificuldades e também dos êxitos, né, durante esse percurso. Então fica muito mais fácil entender quando tem alguma fragilidade, qual ferramenta eu posso usar para apoiar. Então, como eu trouxe para vocês ao longo desses anos, né, assim que eu fiz a formação, estava ali, a gente começou a ofertar esse trabalho na Conexão e, naturalmente, como a gente faz o RH de muitas empresas e como a gente cuida das lideranças de muitas empresas, esse trabalho ele veio surgindo naturalmente por uma necessidade. Pensa que uma empresa contratou a Conexão para fazer o RH. Quando a gente começa a fazer a pesquisa de clima na empresa, a gente observa que o líder centralizador, às vezes o próprio CEO, o executivo, né, o sócio, o head. Então, como que eu vou trabalhar a empresa se eu não trabalhar principalmente essa pessoa que é a figura mais relevante da empresa? E assim foi que a gente começou, né, a entender que para que a gente conseguisse evoluir em alguns trabalhos, né, ligados à cultura e engajamento, a gente precisava muitas vezes trabalhar esses pontos focais aí das lideranças. Então, ao longo desses anos, foram muitas empresas, muitos profissionais, para além da empresa nos contratar, né, isso como um apoio dentro desse RH que a gente está fazendo com essas lideranças, muitos deles também acabam procurando, enquanto pessoa física,
para que eles também possam melhorar suas performances, né? Então, eles também nos procuram, eu quero melhorar, eu percebo que eu não estou bem. Então, isso realmente, e às vezes é uma questão, como eu trouxe, de carreira, né? Eu quero mudar minha carreira, eu não estou bem, eu não estou feliz, eu quero me reposicionar. Então, naturalmente, os resultados aconteceram. Então, gente, eu nem tenho aqui os números, mas eu posso dizer para vocês, assim, porque foram inúmeros, né? Tipo, líderes, executivos, entre outros. Mas eu posso dizer para vocês que a gente impactou muitas pessoas e empresas com isso e que a gente trouxe muita velocidade, né? E assim, muitas vezes até um novo olhar, né? Uma nova possibilidade para aquelas pessoas que estavam muitas vezes desmotivadas, às vezes sem caminho, né? E então eu acho que realmente é um trabalho que vale muito a pena, é um trabalho de autoconhecimento também, né? E assim, a gente entende que o autoconhecimento para qualquer coisa na vida. Você vai montar um negócio, você tem que pensar, eu me conheço, eu sei bem como eu sou, quais são minhas fragilidades. Então, tudo começa através do autoconhecimento. E o coach tem muito, um pedaço grande dele é para olhar para dentro também. Se você gostou do que eu trouxe aqui um pouquinho, né, do que eu falei do coaching, você compartilha esse vídeo, curte aqui, fala, convida algumas pessoas, se você sabe que alguém está precisando, né, desse trabalho, conta com a gente.